Igreja amada, bom dia. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós podemos nos regozijar, nos alegrar nele. E louvamos ao Senhor por todo o cuidado do Eterno conosco, todo o cuidado do Eterno nos detalhes com a nossa existência, com a nossa vida. E nós vamos conversar, nós vamos compartilhar nessa manhã sobre o tema Escolhidos para Perto. E para isso eu convido você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 3, texto este conhecido da maioria dos irmãos. A partir do verso 13, a Sagrada Escritura diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. E então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e nos diz o verso 19, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos pensar nessa manhã então sobre chamados ou escolhidos para perto. Esse ano é o ano das escolhas certas, e nada como também observar o nosso Cristo, que acertadamente sempre escolhe. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, cantada, vivida, ó Deus, por muitos de nós, e com toda certeza nessa manhã se faz nova em nosso coração, no nosso olhar, na nossa meditação. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, o que ouve, também o que fala, de maneira, ao término, nós termos olhos somente para teu Filho Jesus. Nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa pequenez diante de tamanha tarefa, que é comunicar verdades espirituais ao coração de homens, mulheres, de pessoas que o Senhor, ó Deus, predestinou de acordo, ó Deus, com teu desígnio. Então nós rogamos que a tua presença santa entre nós possa nos constranger e nos ajudar, ó Pai, a concentrar nos minutos aos quais nós investimos esse tempo tão precioso, com base no texto lido e nos demais, ó Deus, que porventura sejam citados. Essa é a nossa oração como família da fé, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que temos em nossas mãos, registrado pelo evangelista Marcos, que não foi, como Mateus e como João, uma testemunha ocular do episódio lido. Alguns aqui muito bem sabem que Marcos, ele escreve o seu evangelho sob a ótica ou sob a luz de um discípulo chamado Pedro. E Pedro, na sua proximidade com Marcos, Pedro cita a Marcos e Marcos então registra esse evangelho que temos em mãos, um evangelho de 16 capítulos, que muito tem a instruir a mim, a você, que somos amantes da palavra de Deus. E justamente quando paramos neste capítulo 3, nós vemos o Senhor Jesus ao alto de uma montanha, nos diz o verso 13, e nesse ambiente, no meio dessa geografia, ele chama os que ele mesmo escolhe, os que ele mesmo quis, e diz o texto que eles então se aproximam de Cristo e se achegam junto dele.
E entre o verso 13 e 14, é dito por alguns eruditos bíblicos que, logo após um tempo de diálogo, de reflexão, de verdades espirituais confrontativas, o Senhor, em dado momento, entre estes, o Senhor designa 12 para estar com Ele. E essa expressão, estar com Ele, ela é de muita utilidade para nós, que no início de ano, como estamos aí, já no mês de janeiro, olhando para frente, com esperança, com boa expectativa, tem muitas lições para a nossa vida a nível das escolhas acertadas que nós almejamos assim fazer ou participar. E para isso, veja bem, nós olhamos para o Cristo que chama estes que Ele quis, que estão junto dEle, que designa entre estes 12 para estar com Ele, e como em um segundo momento, depois de estar com Ele, o Senhor então vai os enviar para uma missão. A missão é dita: pregar, exercer também a autoridade sobre ambientes opressivos. A Escritura diz sobre demônios. E aí nós aprendemos recentemente, pela vida do reverendo Mileno, um pouco sobre reino, um pouco sobre discipulado, e o discipulado a Cristo destes que são chamados, convocados, comissionados, designados, envolve algumas coisas. Eu enumero 3. Primeiro, engajamento. Eles são chamados para se engajar numa missão. A segunda coisa, eles são chamados a estar em uma missão nobre. E a terceira verdade, aonde eles vão ter que se entregar totalmente. E nesse desafio, nós vemos que Jesus não começa enviando, ele começa chamando para perto. E o termo grego utilizado, proskaleo, que quer dizer chamar para junto de si, explorado por Mateus no capítulo 10, e que Marcos, em seu capítulo 3, verso 13 e 14, diz que ele chama os que ele quis, e dentre estes, para estar com ele. Nós temos então algumas coisas a nível de introdução para pensar. Um homem na história da igreja de nome J.C. Ryle disse que nós deveríamos ler estes versos e pensar um pouco quão vasta foi os benefícios que estes pescadores judeus conferiram à humanidade. Não é verdade? Quando você lê esses nomes, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão o Zelote e o próprio Judas Iscariotes, com seus ensinos contraditórios, daquilo que não deve ser copiado, imitado, também nos ensina. E Ryle disse que não poucos reis, presidentes e governantes na história humana perderam totalmente o seu nome, estão longe das nossas memórias, mas estes simples pescadores, eles continuam por mais de 2000 anos sendo lembrados e estão em memórias eternas, como diz o Salmo 112, verso 6, quando fala do homem justo, que não será abalado, mas será tido em memória eterna. E também digno de nota é que quanto desses 12 que foram chamados para estar com Cristo, comissionados, ordenados como apóstolos ou enviados, pelo menos destes 12, 6 deles, você tem registrado a conversão deles nos evangelhos. Quando você observa, os evangelhos registram a conversão de Pedro e André, de Tiago e João, de Filipe e Mateus. E resta-se pouca dúvida de que 11 dentre os 12 apóstolos de Jesus, antes de serem comissionados ou ordenados, foram convertidos. Isso então já nos traz um ensinamento maravilhoso, porque eu creio que essa assembleia reunida aqui nessa manhã, ela é consciente do prejuízo que o misto, os não convertidos em meio à assembleia e o ajuntamento, e até mesmo, não nos assustemos,
obreiros não convertidos, causa de prejuízo ao reino de Deus. De tal maneira que também um irmão inglês, certa feita, disse que ter alguém não convertido na cooperação ou dentro do contexto de liderança de uma comunidade é um estímulo para a incredulidade, é uma satisfação para o diabo e uma ofensa a Deus. E eu vou repetir: alguém não convertido genuinamente a Cristo, ocupando, sendo comissionado em algo na vida da igreja, estimula a incredulidade, traz satisfação para o diabo e ofende a santidade de Deus. Mas diante dessa verdade solene, nós aprendemos sobre escolhas certas nestes versos. E eu vou mostrar aos irmãos 3 verdades que este texto edifica o meu coração e eu creio também vai edificar você, acerca destes escolhidos para perto, que traz um ensino para a tua vida familiar, para a tua vida pessoal, para a tua vida comunitária, com vistas ao ano que a gente tem pela frente. E a primeira verdade que eu compartilho com você, meu irmão, minha irmã, é que a família precisa redescobrir a presença de Cristo antes das decisões. Veja que é interessante que, segundo o texto, os discípulos precisam estar com Jesus antes de ir. Ir era nobre, a missão era algo que estava no coração do Senhor, ir enviado pelo Cristo. Que maravilha, que grande responsabilidade. Eles iriam, na linguagem de Paulo, exalar o bom perfume do Cristo que eles estiveram juntos. Eles iriam, na linguagem do Paulo, serem instrumentos do ministério da reconciliação por aldeias, por cidades, por lugarejos, e quem viesse assim atravessar o caminho deles, seriam embaixadores de um reino, e para isso eles precisavam ser encontrados fiéis naquilo que eles estivessem ouvindo, enxergando, percebendo, e fiéis no seu comunicar, no seu falar. Agora imagine se eles não tivessem então a linda instrução de Cristo de estar com Ele, que numa lembrança do domingo passado, de estar aos pés de Cristo, de aprender de Cristo, de estar aos pés do Senhor Jesus, se eles não tivessem essa escolha. Lemos na nossa liturgia a primeira carta de João, no capítulo 5, mas a mesma epístola, no capítulo 1, no verso 1 a 3, o João, um dos chamados, escolhidos, comissionados, ele diz assim, no verso 3 da primeira epístola, que traz o seu nome: o que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. E João diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Veja que João fala e escreve, registra em sua epístola, sobre esse valor daquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem, e o valor de uma comunhão com o Cristo. E aí veja bem, a família cristã, ela precisa redescobrir a presença de Cristo antes das decisões. Porque veja bem, isso envolve fazer caminhos de volta. Voltar, por exemplo, a estar na mesa de maneira intencional, não somente para se alimentar. Voltar a estar na mesa sem os apetrechos digitais, aonde você está fisicamente, mas você não está ali de maneira integral. A gente precisa, em família, voltar a algumas práticas singelas, como trazer a Escritura para ser ruminada por nós como casal. Lembrar que estes momentos precisam ser regados com oração, mas este redescobrir, a nossa natureza teimosa, ela não gosta. Ela, de alguma forma, essas escolhas certas e nobres, onde, por exemplo, uma decisão de uma carreira profissional, onde o seu filho e a sua filha apresentam para você dúvidas, ela não pode ser regida por mamon, por finanças, mas ela tem que ser regida
por aquilo que também envolve o sagrado, envolve a vontade de Deus, envolve a sua vocação. Caso contrário, você pode ser alguém muito bem financeiramente, com o bolso cheio, mas infeliz e sem cumprir o teu propósito. E aí você tem diante de nós uma época onde a tecnologia tão benéfica tem feito homens e mulheres de escravos, de maneira que famílias que decidem e escolhem sem Cristo no centro, elas vão se definhando na caminhada, mesmo professando às vezes o nome do Eterno. Alguns domingos atrás, se não me engano, nós ouvimos aqui uma exposição de Gênesis 4. Gênesis 4 trata da família de Adão, Eva, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E todo o capítulo 4, você tem ali muitas lições extremamente edificantes para o nosso lar. Mas, em dado momento, quando Caim mata o seu irmão Abel, a Escritura diz que ele retira-se da presença do Senhor. Você pode ler isso na sua Bíblia. Intencionalmente, ele retira-se da presença do Senhor. Mas, ao mesmo tempo que ele se retira da presença do Senhor, é dito que ele continua construindo, ele continua edificando, ele continua produzindo, ele continua desfrutando, ele continua entretendo-se, ele continua buscando prazeres através da cultura, através da música, ele tenta se armar e se proteger, tudo sem ter o Eterno no centro. E nós vemos que no final do capítulo 4, novamente surge uma semente de esperança, que surge da dependência ao nome do Senhor, através do lar de Adão, Eva, Sete, nasce Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Mas veja que capítulo repleto de ensinos para a gente, nos mostrando que famílias que decidem e escolhem sem Cristo no centro, podem fazer todas essas realidades como produzir, construir, desfrutar, mas sem depender do Eterno e tendo Cristo no centro. Ganhando o mundo e perdendo a alma. Que Deus nos livre disso, irmãos. Por isso, guarde nessa manhã essa primeira verdade, que esse texto nos mostra que a família precisa redescobrir a presença de Cristo antes das escolhas, de maneira que Cristo nos ensina, quando Ele chega naquele monte, chama os que Ele quis, eles chegam junto dEle, e designa a estes 12 para estar com Ele, antes de qualquer coisa, estar com Ele. Mas há uma segunda verdade que esse texto nos mostra. Nós temos neste texto, nos versos 16 e 19, registrado por Marcos, está dito assim: eis os 12 que foram designados. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. A segunda verdade que esse texto nos mostra sobre a ótica de escolhidos para perto é que a diversidade dentro da nossa família requer graça e não controle. Escolha sempre o caminho do favor, da graça, da misericórdia no meio da sua família, meu irmão. Escolhas certas vão passar por escolher, em muitos momentos, o caminho da graça de Deus. Porque veja bem, estes que foram chamados em número de 12 designados e escolhidos, eles eram muito diferentes. Um Pedro temperamental, você tem o próprio registro de Marcos dizendo que os filhos de Zebedeu, Tiago e João,
são chamados de filhos do trovão, dado em muitas circunstâncias ao seu temperamento. Em dado momento, estes filhos do trovão, diz a Sagrada Escritura, que eles, ao não serem recebidos numa aldeia de samaritanos, diz a Escritura Sagrada que eles chegam diante de Cristo e apresentam para Cristo a seguinte proposta: olha, eles não recebem a gente, e por não receberem a gente, o Senhor quer que nós mandemos que caia fogo do céu e consuma todo mundo? Gente chamada por Cristo, Jesus chamou, está com ele. Aí você vai vendo estes como aqueles que somente você vai ter o registro do nome, mas você não vai ter mais em nenhum evangelho o que eles fizeram. Só foram chamados, viram, estiveram juntos, apoiando, estiveram presentes, mas não há registro histórico de nenhuma ação deles, de milagre, algo que foi como no caso de um Pedro, que exerceu uma liderança ali em meio àqueles irmãos que foram enviados. E isso me leva a pensar que a diversidade, ela precisa sempre ter a graça como motivação maior. Porque veja bem, vamos ruminar um pouquinho esse pensar. Estes homens eram na sua maioria da Galileia, exceto Judas Iscariotes, a maioria galileus. Havia nesse colegiado do verso 16 a 19, homens como um Mateus, que trabalhava a favor de Roma como cobrador de imposto. Você acredita que ele era bem visto? E Mateus cobrando imposto para Roma, Jesus vai e chama ele, e ele agora está com Cristo. Aí Jesus vai e chama também um Simão Zelote, que defendia a luta armada contra Roma. Então Jesus chama alguém que está a favor de Roma, e Jesus chama alguém que defende uma rebelião entre esses zelotes, que tinha essa cultura, essa maneira de pensar, para fazer parte do grupo também. Jesus traz estes homens, alguns pescadores, no mínimo 4, 2 deles, Tiago, Tadeu, não é mencionado em nenhum outro lugar na Bíblia, não sendo o seu chamado. E Cristo continua esse chamado diversificado na vida da sua igreja, chamando os seus eleitos. Eu olho para essas 4 fileiras de banco e eu vejo muita diversidade de talento, de potencial, de virtudes, de defeitos, a começar desse que vos fala, porque nós não somos uma uniformidade. O Senhor nos chamou, cada um de nós, dotado, com particularidades, irmãos, muito, muito, muito úteis ao seu reino, de maneira que isso me leva a ver na liderança de Cristo, que essa multiforme sabedoria dele, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, onde você tem irmãos que talvez nós não cremos como eles creem, mas respeitamos, porque maior é aquilo que nos une, que é o sangue de Jesus no Calvário, do que as doutrinas e aquilo que às vezes somos divididos. Olhe para a igreja de Cristo, olhe para a comunidade, para a igreja que você congrega, para a IPM, quanta diversidade. Agora olhe para dentro da sua casa, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos. Alguns desses filhos você talvez tem que falar num tom diferente, em alguns você tem que ser mais firme, com outros você tem que ser talvez mais comedido. Olha para as múltiplas personalidades acerca das escolhas da vida dos seus parentes, dos seus familiares, que no meio das muitas encruzilhadas da vida, num tema que, como temos pensado, escolhas certas, quantas vezes você ouviu histórias em lares, em famílias, de escolhas completamente equivocadas?
erradas, e que você lá no íntimo pensa: se eu estivesse no lugar dela, no lugar dele, eu teria tomado a seguinte decisão. Porque sua cosmovisão é diferente, sua história, sua cultura. Aí você então se depara com esse texto, Jesus nos ensinando que no discipulado no lar não vai se construir um bom discipulado pela imposição, mas pela bênção de um coração paciente. Porque queira você ou não, e me dirijo aqui a todos que são pais, avós, queira você ou não, todos nós somos discipuladores, estamos sendo observados. Como nós priorizamos as nossas realidades de prioridade dentro da casa, os nossos filhos nos observam. De maneira que todo cristão professo, ele é observado. E a gente precisa estar muito atento, porque discipular mais e reagir menos é um grande desafio. Você tomar a decisão nessa manhã de pedir a Deus a graça de ser alguém mais paciente, porque a impaciência, ela pode ser uma característica lá no íntimo de uma área que a obra da cruz precisa tratar com você. De maneira que a reação impetuosa, seja no falar, no agir, que já causou tanto prejuízo a ti, ela precisa ser apresentada ao Senhor como um desafio, para Ele te ajudar nesse ano. Olho para os casais que estão aqui nessa manhã, quantas vezes, irmãos, nós esquecemos que também na vida a dois, nós somos diferentes. Se a diversidade dentro da família requer graça e não controle, quantas vezes marido e mulher têm que lidar com essa realidade também, porque eu, como marido, preciso rogar a Deus que me ajude a ouvir mais antes de corrigir. E às vezes nós não ouvimos e queremos corrigir. E precisamos pedir a graça que Deus nos dê um bom ouvido. Senhor, nesse ano de escolhas certas, me dê um bom ouvido, um ouvido que ouça antes. E ouça com empatia, antes de falar, antes de reagir, antes de ser impetuoso, porque isso tem atrapalhado o meu convívio. E Jesus, Ele está nos mostrando que a diversidade dentro do seu colegiado apostólico precisou na caminhada de muita graça, e Ele não controlava. Como assim, pastor? Ele andou com um homem chamado Judas Iscariotes, no mínimo 3 anos. Pensa comigo. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que Judas roubava o que era lançado de oferta para que eles tivessem uma manutenção. Nunca Jesus chegou e chamou Judas e falou: você está roubando, você está fora. Augusto Cury diz que na mentalidade da inteligência de Cristo e na percepção desse autor, Augusto Cury, ele diz que Jesus entendia que uma pessoa que assim faz, ela, de alguma maneira, ele sendo Deus, ele sabia, ele era ciente, mas uma pessoa que assim faz, ela já propriamente se vende, ela se entrega, ela se complica, no sentido de que ele não precisaria colocar as próprias mãos nesse algoz da sua própria pessoa, diariamente assim fazendo, como o Iscariotes fazia. E por que Jesus escolheu Judas Iscariotes? Porque no colegiado desses 12, ele era o mais capaz administrativamente, perceptivo, bom administrador. Certa feita ele está num ambiente, estão derramando sobre Cristo um óleo
de grande valor, né, um perfume, isso está lá em João capítulo 12, e ele está observando o que está acontecendo ali, e ele começa a usar do social. Olha, poderia vender isso aí e dar para os pobres, fazer um grande recurso para abençoar os pobres. E aí diz João, isto ele disse, não é porque ele tinha cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão. Olha que coisa. Jesus caminhou com ele, não há registro de Jesus expor ele para os outros. Jesus sabe perfeitamente o que é graça. Ele é a expressão da graça. Mas a gente, irmãos, às vezes quer fazer do nosso lar, com todo respeito aos policiais aqui, um quartel. Tem lar que é um quartel, irmão. E lares que são como um quartel, deixam de entender que o lar deve ser um campo onde a gente planta sementes. Seminário vem da palavra vida, sêmen, sementes. É um lugar de lançar sementes. O lar é lugar de lançar sementes. Sementes que vão cair no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, que talvez a gente não vai ver produzir, mas as gerações futuras, essas boas sementes do Evangelho, elas vão produzir para a glória de Deus, e vão influenciar gerações futuras, meus irmãos. Creia nessa verdade. Para isso entenda que a diversidade dentro da família, ela não exige de nós o controle, ela requer graça e leveza. De maneira que eu entro então no último ponto, que diz no verso 19 assim: Judas Iscariotes, Marcos 3,19, foi quem o traiu. Então, meus irmãos, recapitulando, nós ouvimos um pouco sobre escolhidos para perto. Então, dentro dessa percepção, primeiro, a família precisa redescobrir a presença de Cristo antes das decisões ou escolhas. Segundo, a diversidade dentro da família requer graça, não controle. Então escolha o caminho da graça. E em último, lembre que proximidade religiosa não substitui obediência ou vida espiritual dentro do lar. Quero olhar com você para o verso 19. Judas Iscariotes, a frase, que foi quem o traiu. É um alerta para a gente, porque é possível, segundo o texto, andar com Jesus. E esse texto foi escrito depois que Cristo foi à cruz, depois que Cristo foi assunto aos céus, que foi registrado esse verso. E ciente disso, Marcos escreve que foi quem o traiu. Que marca, irmão. Isso me levou a pensar da possibilidade de muitos de nós frequentarmos, falarmos de Jesus, ouvir de Cristo, ver Cristo transformando a vida de muita gente. E por causa do nosso coração, nós escolhermos caminhos onde a gente negocia aquilo que é inegociável. No texto, você, é claro, entende que Cristo, ele é inegociável, não há valor que vai comprar o Cristo. Mas a Bíblia está nos mostrando que Judas, ele termina como este quem o traiu, porque ele negocia o inegociável. E como eu já disse, Jesus sempre foi ciente que o discípulo se revela longe do olhar, longe da presença do mentor. Por isso ele sempre caminhou com muita liberdade, que ele vai e se revela. E aí eu li algo no livro de Lucas, para isso eu convido você a abrir comigo, para manusear um pouquinho a sua Bíblia. Veja comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 16. Lucas, o médico amado, o historiador, nos diz no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, no verso 16, que Pedro, ele diz o seguinte, veja o que Pedro diz acerca de Judas: irmãos, convinha
que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas. Agora, a frase final do verso 16, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Há versões bíblicas que diz que foi o guia daqueles que mataram Jesus. Foi o guia. Veja o verso 17. Pedro diz, porque ele era contado entre nós. Ele teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, ele rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas foram derramadas. E isso chegou ao conhecimento dos habitantes todos de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Campo de sangue. Somente até aqui. Veja que Lucas está nos mostrando que Pedro faz uma afirmação, foi o guia dos que prenderam Jesus. E mais adiante, no mesmo lugar diz, com o dinheiro que Judas recebeu para ser o guia da morte, foi comprado um campo, que ganhou o nome de Aceldama, que quer dizer campo de sangue. Isso nos ensina que o guia da morte foi sepultado no campo de sangue, e Pedro disse, mas ele teve parte conosco neste ministério, mas escolheu seu caminho. Veja que, ao escolher esse caminho, o que nós aqui esquecemos é que esse campo de sangue, ele se tornou um cemitério para estrangeiro, porque aqueles que deram o dinheiro para Judas, Judas pega esse dinheiro, vende o Cristo e tomado de remorso, faz o caminho de volta e devolve, estes que deram entendem o seguinte, nós não vamos ficar com isso não, nós vamos comprar então um terreno do lado de fora da cidade, para quem não é do nosso contexto de sangue, de pedigree, seja enterrado lá, porque isso para nós é maldito. Aí a gente aprende que esses donos do dinheiro que seduziu Judas, que tornou-se aquele que foi o guia dos que mataram Jesus, eles não se importam com nada, irmãos. Esses donos do dinheiro, eles creem que se ao final o dinheiro da morte comprar com o dinheiro da morte comprar um cemitério para gente de fora, está tudo resolvido. Abra um parênteses. Dinheiro sempre foi lavado, irmãos, usando lavanderia de causas sociais pelo mundo afora. Sempre. E a palavra de Pedro naquele capítulo, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. No ano das escolhas certas, muitas escolhas pessoais você vai fazer, muitas escolhas familiares. E essa expressão, Judas Iscariotes, foi quem o traiu, leva a gente a pensar algumas coisas. Primeiro, que você esteja ciente que o caminho da fidelidade, ser fiel, precisa ser o caminho que você vai escolher em detrimento de qualquer conveniência. Por mais que seja conveniente, escolha o caminho da fidelidade. Escolha bons hábitos educacionais como não defraudar, não enganar. Aos alunos que aqui estão, seja você um universitário, com todo carinho eu lhe falo, seja alguém que lá no seu íntimo saiba que o Senhor tem os olhos em ti. E para que usar de subterfúgios como colar em uma prova? Quem sabe a escolha certa em nossa vida vai passar por ter um ano de 26, buscando em Deus um linguajar mais saudável, um linguajar mais sadio, com menos socarrice nos lábios, com menos murmuração nos lábios, com mais gratidão, explorando seu coração e sendo verbalizado por ti, escolhendo, quem sabe, fazer bom uso do dinheiro,
sabendo que o dinheiro que vem à sua mão não é para ser colocado no trono do seu coração, mas é para ser servo, não vendendo a sua consciência para as imoralidades tão comuns no nosso tempo, como imoralidade digital, tão comum na nossa geração. Mas por que disso, pastor? Porque assim como Paulo escreveu para os irmãos de Filipos, lá no capítulo 2, verso 15, assim: que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus no meio de uma geração corrupta e pervertida, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Paulo tinha um medo. Qual? Verso 16, Filipenses 2, ele diz: no dia de Cristo, eu vou poder me gloriar de que eu não corri em vão, nem inutilmente entreguei minha vida e esforcei. Amava aqueles irmãos. E o amor de Paulo nos mostra que Paulo, ele não queria olhar para aquela comunidade à distância, ele mesmo preso, e dizer que aquela comunidade de alguma forma se perdeu e que ele se dedicou em vão, que ele correu inutilmente, que o esforço não valeu a pena, mas que eles de alguma maneira lembrassem que eles foram chamados como filhos de Deus para serem luz no meio de uma geração corrupta, pervertida, que eles deveriam brilhar como luzeiros no mundo. Claro, cientes que eles não tinham luz própria, mas que eles refletiam a luz de Cristo. Porque nenhum de nós, isoladamente, é luz do mundo. Comunitariamente, nós expressamos essa luz, nós ecoamos essa luz, porque Cristo em nós faz brilhar essa luz. Louvado seja Deus. De maneira que a luz que há em nós, irmãos, ela influencia o ambiente de trabalho, a escola, aonde nós estamos inseridos, isso tudo para a glória de Deus. Então veja bem, ver Judas, que foi quem o traiu, nos ensina que proximidade não substitui vida espiritual, não substitui obediência. E se em Mateus 10 e Marcos 3, a gente viu que Jesus não começou enviando, mas começou chamando para perto, que antes de alcançar o mundo, o discípulo precisa ser alcançado por Cristo, e uma vez alcançado por Cristo, ele agora se assenta aos pés de Cristo, dependente de Cristo. Esse sermão nos lembra que eu preciso, meio às escolhas certas, ter a presença de Jesus antes das minhas decisões, que o caminho da graça é melhor do que o caminho do controle no meio da diversidade que eu estou colocado, e eu preciso escolher não negociar valores, e claro, não negociar aquilo que é inegociável, como Judas fez. Eu tenho duas perguntas a fazer ao seu coração e assim concluo. Ao seu coração e ao meu. Que decisão você precisa tomar hoje, nesse domingo, pela manhã, para alinhar a sua vida, a sua família, aos propósitos de Deus? Qual é a decisão? Você sabe, porque o Espírito Santo habita em você. E essa decisão que você está pensando, regue ela com oração. Se na particularidade você pensa, eu posso me esquecer, anote na sua Bíblia, numa página, e veja como Deus irá te surpreender, te dando graça, te dando força, para que você vença essa decisão que você precisa tomar. Ao mesmo tempo, essa pergunta conduz a uma outra: quais valores você está negociando em nome da conveniência? É o valor do reino, que em nome da conveniência, você tem negociado. Judas caminhou pertinho de Jesus, mas muitas vezes aí estava perto, mais longe, na questão da obediência, àquilo que Cristo falava. Porque estes 12 eram diferentes, mas o Senhor em Cristo os unia. E assim como eu disse, em um momento nessa exposição, que postura Cristo está chamando você para mudar, para ser alguém de equilíbrio na sua casa,
promover a paz, mesmo ante as diferenças. O que você precisa mudar? Para ser alguém que, quando chega em casa, seja alguém que alguém pode dizer, graças a Deus e não ai meu Deus. Eu tenho um parente, já contei aqui, tenho liberdade para contar. Uma vez fui na casa desse parente, quando eu cheguei, eu vi os cachorros tudo correndo, e foi para o lado do quintal. E um dos cachorros fez quase uma acrobacia, virou. E eu fiquei intrigado com aquele cachorrinho, por que ele estava daquele jeito? E achei interessante que o tempo que nós ficamos na casa, isso lá no Espírito Santo, o tempo que nós ficamos na casa, o cachorro não entrou para dentro da casa, e depois eles me falaram que eles tinham uns métodos para colocar aquele cachorro no jeito. E eu fiquei impressionado, às vezes é mais fácil lidar com a criação, né? Do que lidar às vezes conosco, com a nossa natureza. Mas ao mesmo tempo me deu uma lição. E cachorro parecia um cachorro oprimido, triste, um ambiente ruim, quartel. Porque, irmãos, a gente é chamado a escolher caminhos mais leves, caminhos da graça, e não caminhos de imposição. Então, mas se você precisa ser esse promotor da paz, que quando chegar filho, esposa, marido, vai dizer, graças a Deus, e não vai dizer, ai meu Deus, está chegando. Então que Deus ajude a você e a mim a olhar para esse texto tão rico, ruminá-lo e a gente poder viver essa palavra. Vamos curvar nossa fronte e depois de uma oração nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E logo após, nosso pastor reverendo Anderson estará impetrando a bênção apostólica. Deus eterno, obrigado pela sua palavra, que nunca voltou vazia, e que nessa manhã, mais uma vez, ilumina os nossos corações, com orientações tão pertinentes para o nosso tempo. Te agradecemos pela diversidade na vida da tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor escolheu chamar pessoas tão distintas, tão diferentes, mas uniu estas pessoas em torno de um propósito eterno, Senhor. Muito obrigado porque fazemos parte de um reino que a tua palavra diz, de sacerdotes que têm acesso ao Senhor por infinita graça. Muito obrigado. Te rendemos também louvores, ó Senhor da glória, porque o Senhor nos instrui a um caminho de leveza, a escolher de maneira correta o caminho da graça, e o Senhor nos dá um alerta, para que nós não sejamos como Judas, o Iscariotes, que ficou marcado como aquele quem o traiu, aquele quem vendeu o Filho de Deus, aquele que foi levado por Mamon, e no meio das muitas complicações do seu coração, a Sagrada Escritura nos diz que o próprio Pedro confessa dizendo, ele teve parte nesse ministério, ele esteve conosco, mas agora não mais. Que palavra pesada, Pai, para nós, e alerta ao mesmo tempo, que nós sejamos alertados, e que o Senhor continue nos ajudando a escolher de maneira acertada, entendendo que antes de qualquer missão, qualquer obra, nós somos chamados a estar com o Senhor, que é dado aos teus pés. Essa é nossa oração.